Olá, gente. Boa tarde. Estou olhando aqui o relógio, são meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto. Então, essa nossa aula aqui vai até meio-dia e 39, para não correr o risco, 38, 39, da gente ser cortado, já que ela tem uma duração máxima de 40 minutos. Hoje, eu estou gravando essa aula com uma certa antecedência. Hoje são dia 27. Essa aula é uma aula para o dia 28, depois das 18 horas. Estou fazendo isso antes porque eu estou com uma série de coisas para fazer, estou ocupado pra caramba, então estou tentando antecipar algumas questões aí para não me atrapalhar, embora eu já esteja atrapalhado, bastante coisa. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu não sei em que momento você vai ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Bom, o que eu desejo, o que eu quero é que esse conteúdo seja útil. Qual será o conteúdo de hoje? Nós vamos falar sobre o helenismo. O helenismo é um período importante na história da filosofia porque ele marca o fim daquele ciclo vitorioso que começa lá no século VI, tá? Antes de Cristo, e vai completar esse círculo da filosofia grega até o século III depois de Cristo. Embora o helenismo comece antes. Ele começa cerca de 3 séculos antes de Cristo. Mas os efeitos da filosofia helenística vai atravessar aí cerca de 6 séculos. Então, até o século III depois de Cristo, você não vai ter reflexões significativas em cima da filosofia do período chamado período helenístico. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui com vocês esse conteúdo e mostrar, então, discutir, então, os temas aqui propostos, né? Então, vamos lá. Olha, temos aí, ó. Vou pegar aqui exatamente isso. Filosofia do pan-helenismo, século III a.C. ao século III depois de Cristo. Botei parte 1 porque a gente não vai conseguir ver em 40 minutos, no caso agora é um pouco menos, a gente não vai conseguir ver com propriedade esse período em 40 minutos. Por quê? Porque é um período que contém 4 escolas. 4 escolas. A gente vai tentar ver 2 dessas escolas hoje e vamos tentar deixar 2 dessas escolas para a próxima aula. Então, quais serão as 2 escolas que veremos hoje? Epicurismo e cinismo. Deixaremos para a próxima aula 2 outras escolas, a saber, estoicismo e ceticismo. Ok, vamos lá, vamos começar a pensar um pouco. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer aqui uma discussão, vai tentar nos contextualizar. Bom, essa imagem aqui é tirada de um afresco, não sei de onde, tirei de algum lugar. E você tem aqui a imagem de Alexandre, ó, tá aqui, ó, a setazinha do lado, é do meu lado esquerdo. Eu não sei se aí vai ficar do seu lado direito, aqui fica a mesma coisa, né? Então, do meu lado esquerdo aqui, aparece o semblante de Alexandre montado em um cavalo. E os adversários contra o qual ele está lutando, né? O povo babilônico, o povo de origem asiática, não sei especificamente que povo é esse, mas são as incursões de Alexandre. Incursões essas que levaram Alexandre a dominar um vasto território, a começar da sua região ali, da península do Peloponeso, tá? Ou dos Balcãs, como alguns vão chamar, a Península Balcânica, e indo até ao Oriente Distante, chegando na Índia, por exemplo. Então, vamos ver alguns pontos aqui daquilo que convencionou-se chamar-se de pan-helenismo, ou seja, não é pandemia, mas é um pan-helenismo. Vamos aqui. Observações gerais. Os macedônios. A conquista da Grécia pelos macedônios. Então, na verdade, os macedônios é o local de origem de Alexandre. Os macedônios eram tratados de forma pejorativa pelos outros gregos das outras cidades-estados. É como se os macedônios fossem um grego menor. Tá? Havia essa ideia, esse preconceito, esse bairrismo que é comum, inclusive, no nosso país, tá certo? Nos dias atuais. Bom, o Império de Filipe e Alexandre Magno pelo mundo da época, sul da Europa, norte da África, do Oriente Próximo, que virou Oriente Distante também. Tá? Oriente Médio ali, que depois chegou até a Índia. Então, nós temos aí esses elementos históricos.
Ó, processo de interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Então, por que é chamado de helenismo? Porque Helena é o povo, né? Então, essa região dominada pelos gregos, Hélade, acaba por, na pessoa de Alexandre, se transformar num grande grupo conquistador. Então, os gregos, que antes estavam correndo o risco de serem conquistados, olha aqui o mapa, acabam se tornando eles os conquistadores. Houve uma guerra inicial, as chamadas guerras médicas, em que gregos se uniram contra um inimigo comum, os medos e os persas. Essa união dos gregos fez com que eles se tornassem vitoriosos. O problema é o que você faz depois da guerra. Alguém já disse que não é possível fazer revolução sem revolucionário, mas também não é possível governar com eles. E aí que está o problema. Sem revolucionários, não tem revolução. Depois da Revolução Vitoriosa, não se consegue governar com os revolucionários, porque cada um quer uma parte, cada um acha que a sua ideia é melhor do que a outra. Houve momentos em que xiitas e sunitas em alguns países de matriz islâmicas uniram-se em prol de um projeto, tirar o homem lá do poder. Vamos pensar no caso do Saddam Hussein, porque ele era sunita. No entanto, nem todos os sunitas estavam satisfeitos com o governo dele. E muitos sunitas aliaram-se a xiitas, que era o grupo perseguido por Saddam Hussein, para tentar combater esse domínio, além de outros, os curdos, que estavam lá também. Agora, o problema é que depois que Saddam Hussein saiu pelo domínio bélico dos Estados Unidos, a saber, na gestão Bush filho, aí o que você faz com esses grupos que nunca dialogaram bem entre si? Aí o poder racha. É o que acontece, por exemplo, no Líbano, na Líbia, o Líbano é outro lugar. Pronto, fica difícil. O Muammar Gaddafi sai do poder, o cara é um tirano, mas quando o cara sai do poder, o país vira uma porcaria de país, porque todo mundo quer alguma coisa. Não dá para governar com eles, assim como não dá para revolucionar sem eles. É um grande dilema este. Então, quando você tem a união dos gregos contra os medos e os persas, pô, bacana. Terminada a guerra, os atenienses se apropriaram mais do que os outros e criou aquele período fantástico de Atenas. Só que isso gera ciúmes. E aí vem a chamada Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso enfraquece as cidades e estados gregas. E aí é que os macedônios, na figura de Filipe e depois na do seu filho Alexandre, se apropriam das cidades e estados gregas. E aí começa o processo do helenismo. Com isso, as polis chegam ao seu fim. Não tem mais razão nem motivo para ter polis. Para que polis? As polis são cidades autônomas, autônomas no que diz respeito à sua política e à sua economia. Mas agora um só sabe o que é melhor para todos. Então, nesse período em que a vida pública desaparece em razão das polis não terem mais importância, cada um cuida da vida privada. Daí a filosofia se volta para um tema muito próprio da particularidade e singularidade de cada um, ou seja, a felicidade pessoal. As principais correntes filosóficas desse período tratam da intimidade e da vida interior do homem. Por que as 4 escolas do helenismo vai ter como fundamento principal a busca da felicidade, a chamada ataraxia, vida sem perturbação, a imperturbabilidade da alma? Por quê? Porque a vida pública some. O homem da ágora não tem mais ágora. A praça está lá, mas ninguém decide mais nada. Não há mais democracia. Tá? Aquela eudaimonia, a vida feliz que se realiza na vida da polis, não, agora ela é privada. Então você tem conceitos como arte de viver, conceitos como filosofia da vida, conceitos como viva ou culto, viver sem perturbações, portanto, a ataraxia. Aí surgem conceitos muito próprios da filosofia estoica, por exemplo, como o cosmopolitismo. Ora, se a polis desaparece, o fim das polis, né? Com o fim das polis, deixa-se a vida pública pela vida privada. As preocupações coletivas próprias das polis
cedem lugar às preocupações individuais. Bom, com o fim das polis, o que surge? O cosmopolitismo. Surgimento do ideal cosmopolita, a cidade e o cidadão do mundo. Você deixa de ser aquele cara regional, deixa de ser aquele cara do lugar, da cidade, daquele espaço específico. O seu espaço agora é o mundo. E isso aqui é o mundo conhecido da época. É o sul da Europa, é o norte, o noroeste da África mais próximo, ou melhor, o nordeste da África mais próximo, e você tem esse período, esse espaço aqui asiático. Isso aqui basicamente é o centro do mundo. Não tem América, não tem Oceania. E os outros espaços dominados são espaços de gentes bárbaras, são espaços dos bárbaros. E aqui é que a cultura reside. Então, aqui passa a ser o mundo. Portanto, o cidadão, anteriormente da polis, agora ele é o cidadão do mundo. Esse é o ideal cosmopolita, cidadão do mundo, cidade do mundo. O grande ator, diretor, qualquer outra coisa que você pense em termos de cinema, porque o cara compunha a música, o cara escrevia o roteiro, o cara dirigia, o cara atuava. Charlie Chaplin, Sir, ganhou o título da nobreza lá, né? Então, Charlie Chaplin, ele dizia: não me considero cidadão de nenhum país em particular, mas sim um cidadão do mundo. Muito bem. A Grécia até Roma, tendo surgido no período do Império Grego, já falei isso, as concepções das escolas do pan-helenismo chegou ao esplendor do Império Grego. E aí você tem 4 escolas, como eu já disse: cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. E aqui falaremos sobre o cinismo e o epicurismo. Lembrando que epicurismo é uma filosofia comum no Enem, tá certo? Eu tenho algumas questões para a gente ver depois. Na verdade, eu não vou corrigir com vocês. Eu vou mostrar, vou mandar para vocês as questões e, para a próxima aula, vocês, se tiverem dúvida, a gente manda o gabarito e comenta. Então, vamos lá, vamos caminhar. Escola epicurista. O sábio nem nega a vida e nem tem temores de não mais viver, pois a vida não lhe é repugnante e ele não considera a morte como se fosse um mal. Do mesmo modo, na refeição, ele não faz questão de quantidade, mas dá mais valor à preocupação gostosa. O que é Epicuro e sua filosofia? Bom, Epicuro de Samos, esse camarada aí, ele se auto-intitula terapeuta da alma humana. Ele é o primeiro filósofo, talvez ele tenha se inspirado em Sócrates, Sócrates tem alguma coisa parecida, mas não chega tanto. Ele é o primeiro filósofo a usar a filosofia para tratar o ser psíquico de cada um de nós. Sócrates já tinha dado um pontapé inicial quando falou: conheça-te a ti mesmo. Ou conhece-te a ti mesmo. E quando ele também disse que uma vida que não for avaliada, analisada, não vale a pena ser vivida. Então, ele já está indicando isso. Epicuro veio muito tempo depois de Sócrates, tá certo? E aí ele vai dizer o seguinte: terapia da alma. E por intermédio da filosofia. Ele cria uma escola chamada Escola de Epicuro. Essa escola epicurista é um lugar bucólico, onde no meio do verde, da natureza, parecido também com a escola peripatética de Aristóteles, que enquanto filosofava, caminhava com seus discípulos, ele estava ali ensinando princípios de como viver bem. E esses princípios têm a ver com a aquisição adequada dos prazeres e com a libertação das fobias, medos exacerbados. Vejamos, então, o que ele está nos dizendo. Ele vai dizer: o sábio não é aquele que nega a vida. A vida não vale nada, aquela coisa deprimente, aquela coisa angustiante. Não nega a vida. Mas também não está apegado a ela. Não tem medo da morte. Ele vai dizer, com relação à comida, a mesma coisa. Uma vida com comida não está preocupado em ter muito, encher a barriga. Está preocupado em degustar. É o chamado hedonismo. Vejamos o que ele vai nos trazer. Epicuro, fundador, ele tem uma perspectiva materialista, portanto, ele vai trazer concepções atômicas da existência, influenciado por filosofias de Leucipo e Demócrito, os pais da teoria atômica pré-socráticos, em que Demócrito diz: o átomo é incriado, o átomo é indestrutível, o átomo é invisível.
Aí você tem Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas é claro, alguém já tinha dito isso antes. Como? Ora, se o átomo é incriado, ele veio da onde? Não veio. Se o átomo é indestrutível, ele vai para onde? Não vai. Então, na natureza nada se cria, também nada se perde. Mas se as coisas estão o tempo todo mudando, como disse Heráclito, é devir, aí Demócrito vai dizer que os átomos têm forma geométrica que parece de Lego, né? Eles se encaixam. Tem formas mais arredondadas, mais pontiagudas. E aí esses átomos se unem. E diria ele que essa é a menor parte da matéria. Ou seja, é a parte de onde não se pode mais tomar nenhuma parte. É um átomo, uma negação, tomo parte. Não se pode tomar mais parte dessa parte mínima. Essa perspectiva atomista está presente na filosofia de Epicuro. Portanto, perceba que ele é um materialista, porque tudo tem representação atômica, portanto, tudo é matéria. Epicuro era um atomista, materialista, adepto da filosofia de Demócrito de Abdera, que, juntamente com Leucipo, foram os pais da teoria atômica. Diziam eles, tudo o que há são os átomos e o vazio. O vazio como concepção de ausência de matéria para que a matéria pudesse movimentar-se. Aqui está a questão da mecânica. Além da questão da materialidade, aqui está a questão da mecânica, do movimento. Semi-ateísta. Epicuro era semi-ateu. Afirmava que os deuses existem, mas que não se importam com os homens e suas práticas diárias. O que você tem aqui? Você tem uma concepção de um filósofo que diz o seguinte, não negamos a existência dos deuses. O que nós negamos é aquilo que falam sobre eles, que eles interferem diretamente na sorte, no futuro, na vida das pessoas. Os deuses são indiferentes à existência dos homens, para o bem ou para o mal. Aqui nós estamos, e a responsabilidade de estarmos aqui, quer tenhamos escolhido ou não, é nossa. É o que vai dizer Jean-Paul Sartre, na sua filosofia do século XX. E certamente tem um bom conhecimento acerca da filosofia dos antigos, principalmente de Epicuro, quando Sartre diz que nós somos jogados aqui. E que não aceitar a realidade tal como ela se manifesta para nós é agir de má fé. O homem está condenado a ser livre. Embora não tenha escolhido a casa, a família, o país onde tenha nascido, é responsabilidade dele essa realidade que tem. E se voltasse contra isso, é agir de má fé. O que Nietzsche já tinha dito no século XIX, que isso é um niilismo. Que o mundo não é nada do que nós pensamos ou achamos. Porém, a ciência, a filosofia, a religião têm nos dado um mundo diferente do que o próprio mundo é. E nós, de forma niilista, ou seja, incrédula, negamos a realidade da vida tal como ela é, pela vida como as coisas se apresentam para nós, ou como as teorias nos trazem. Teorias científicas, teorias filosóficas, teorias cristãs. O racionalismo socrático platônico, a moral judaica cristã e as concepções científicas nos trazem um mundo que, na verdade, não é ou que não está de acordo com a realidade. Por exemplo, o positivismo de Augusto Comte, se você achar que a ciência mostra a vida tal como ela é. O que Augusto Comte acreditava? Que nós tínhamos chegado num nível muito elevado, superior ao mítico, não tem Deus, já que Augusto Comte era ateu, superior ao metafísico, falar de coisas que não têm representação real, portanto, a ciência. E a obra de Augusto Comte, no positivismo, é uma exaltação, uma ode à ciência. E aí você tem a Belle Époque, o deslumbramento das pessoas. Mas o que acontece no século XX, hein? Se você quiser esquecer os outros também? No século XX, toda essa tecnologia é utilizada para o quê? Para exterminar. Primeira Guerra Mundial, Segunda. Fora os outros conflitos paralelos. E hoje ninguém pode dizer que está seguro. O conhecimento é poder de Francis Bacon nos colocou numa situação delicada, embora tenhamos o conforto e o domínio da natureza, mas hoje nós estamos refém desse mesmo conforto, desse mesmo domínio. Aí a gente lembra da nossa última aula, que foi indústria cultural, e que Theodor Adorno e Max Horkheim fala da razão instrumental, que deveria nos libertar, e acabou por nos aprisionar. Indústria cultural. Ok, então os deuses não interferem, por que temê-los? E aí ele vai nos trazer uma proposta interessante. A filosofia dele está calcada no hedonismo.
Lembre-se que esse hedonismo vai trazer, no século XVIII, a filosofia de Jeremy Bentham, que é a ideia do utilitarismo. O bom, o certo, é o útil. Uma ética utilitária é a ética onde o certo, ou seja, o bom, é aquilo que é útil. É aquilo que traz o máximo de prazer para o maior número de pessoas possíveis. É uma perspectiva utilitária. Então, o hedonismo acaba sendo o pai dessa filosofia. Então, a importância de você entender Epicuro te ajuda a entender filosofias contemporâneas ou modernas. Propagador do hedonismo, filosofia que distingue o prazer como soberano bem, o homem foge da dor e busca o prazer. Fugir da dor, aponia, buscar o prazer, hedonismo. Porém, há que se diferenciar prazer de prazeres. Há prazeres mais duradouros e existem prazeres mais imediatos. Aí ele vai dizer, ó, a vida é prazer. Pô, nós somos matéria. Nós temos o quê? Sensações, sentidos. E são essas sensações que captam essa materialidade que é o mundo. Essa sensação, ela pode ser dolorosa, como ela pode ser prazerosa. E o que nós fazemos enquanto matéria que somos, e é só isso que nós somos, é instintivamente buscar mais o que nos dá prazer e fugir mais daquilo que nos traz dor. A vida é isso. Simples assim. No entanto, há de se diferenciar prazeres de prazeres, porque os prazeres mais longevos, os mais duradouros, esses encantam o espírito. Os prazeres mais imediatos, esses, na verdade, trazem-nos sofrimentos e dores. E por que essa distinção? Porque a boa música, a boa gastronomia, a boa conversação, tudo isso tem que ser construído, feito. Sabe por que as pessoas comem tanto fast food? Porque elas não querem ir à cozinha fazer a comida. Imagine você ter que ir ao supermercado. Imagine você ter que chegar em casa, trazer aquelas compras. Ter que ir para a cozinha, preparar, lavar, higienizar. Não estou falando nem de Covid. Limpar as coisas. E depois ter que cortar tempero, cebola, alho, botar o azeite de oliva e preparar. Esse trabalho todo é para comer alguma coisa. Enquanto que você pode pegar o telefone e ligar para o iFood. E daqui a pouco, em minutos, a comida chega. Em alguns casos, até mais saborosa do que a que você fez. O problema é o que fazer a médio e longo prazo com isso. Já viu os resultados que isso causa? Então, nós queremos uma coisa mais imediata. Então, vem a explosão das paixões. O que são paixões? Vícios, desejos. O desejo de comer, comer rápido. Ninguém quer esperar mais nada. Não, eu como fast food porque eu não tenho tempo. Um dia todo mundo vai ter tempo. Que bom, né? Um dia todo mundo vai ter todo o tempo do mundo. O problema é que nós não vamos estar mais aqui. E tem gente que até tem bastante tempo estando vivo, que às vezes acaba ficando hospitalizado e aí descobre que não tinha tempo e agora é obrigado a ter tempo. Ou seja, o não ter tempo o colocou ele numa situação em que ele precisa de tempo, que é o tempo para ser curado. Então, temos essa questão aí do hedonismo. Agora, é separar prazeres de prazeres. Como é que eu faço para separar o prazer duradouro do prazer imediato, do prazer que alegra, satisfaz, encanta o espírito, do prazer que traz sofrimento? Ele vai dizer, ó, você tem que fazer uma aritmética, uma conta básica aqui, né? Necessidades, primeiro você tem que identificar o que é necessário. Hoje está difícil. Escola, indústria cultural, as necessidades são criadas. Você consome cultura como se estivesse consumindo um produto. Essas culturas são criadas e geram essa necessidade. E quando vamos para o lazer, para buscar fugir do estresse do trabalho, o lazer também já virou uma programação. Já está sob a lógica do mercado, com tempo, espaço, horário, tudo definido. Tá? Então, nós temos aqui necessidades. Ó, necessidade, necessidade, necessidade. Dessas necessidades, temos que separar o que é natural e essencial. Se a necessidade tiver duas características, é natural e essencial, ótimo, vá sempre. Desculpa. Se a necessidade ela tiver a característica de ser natural, mas não for essencial, parcimonia, calma, calma. Vá, mas vá com prudência. E se essa necessidade não for nem natural nem essencial, e que provavelmente ela nem é necessária, fuja dela. E aí você tem, por exemplo, fazer glória, ter sucesso, riqueza. Está todo mundo querendo fazer sucesso. Sabe por quê? Ser bem-sucedido é sinônimo de felicidade. Não é, mas as pessoas entendem assim. No mundo competitivo como o nosso, a única maneira de você silenciar o outro é você ser bem-sucedido.
Isso acontece com professores. Eu sempre falo isso porque eu vejo os professores na mesma lógica, tentando ser bem-sucedido no que fazem. É bom, mas o bem-sucedido do professor, se ele consegue entender o que ele está estudando e se ele consegue transmitir isso, isso para mim é ser bem-sucedido. Mas não basta. Você tem que ser ovacionado. Você tem que ser o tempo todo estimulado pelos elogios. Tem pessoas que vivem disso. Sabe aquela mulher, sabe aquele cara que pretende o tempo todo estar postando uma foto sempre nova para estar recebendo aqueles elogios? Ele vai ter um problema no final, porque uma hora aqueles elogios vão diminuir, porque ele vai envelhecer. Pode demorar 15, 20, 30 anos, mas aqueles elogios vão diminuir. Ou pode até continuar, mas não será mais do mesmo público. Eu acho que Roberto Carlos hoje, com tanto sucesso que ele fez na década de 70, 80 e, por que não, até 90, embora já tivesse com muito menos audiência, tu acha que hoje, se ele continuar na mídia como ele ficava antes, ele vai ter a mesma recepção, o mesmo público? Embora ele tenha o talento dele, eu não gosto, mas ele era um cara extremamente talentoso, você acha que ele vai ter a mesma assistência? Não! Porque tudo parece ter um tempo, né? Tudo parece ter um momento. Então as pessoas ficam ávidas. Não, se meu tempo é esse, eu vou aproveitar. Mas podemos aproveitar não aproveitando, não da forma como querem que aproveitemos. Então nós temos aí, ó, vamos ver o que é necessidade e aí, além das necessidades, vamos ver o que é natural e essencial. Porque é isso aqui que vai nos trazer o prazer duradouro, certo? É isso aqui. Esse aqui vai nos trazer uma outra forma de prazeres, mas com um pouco de risco. Esse daqui é extremamente arriscado. Pegue, por exemplo, a situação de jogadores de futebol, que volta e meia tem escândalos sobre eles na internet. Muitas das vezes eles são vítimas, embora às vezes eles são os agressores. Mas por que é sempre com eles? Porque lá está o recurso, está a grana, lá está a mulher bonita, lá está a imprensa. Então, muitas das vezes o cara acredita que tudo que está acontecendo é por causa dele. Não é. É por conta do sistema onde ele se encontra. Ataraxia. O que é ataraxia? É exatamente a vida sem perturbação. É a vida feliz. Lembre-se que essa filosofia está à procura da felicidade. É uma filosofia que procura a felicidade. E o que é a felicidade? Saber fazer as escolhas adequadas. Fazer as escolhas certas. Tá certo? Então, só isso é o suficiente para me atingir uma vida, um nível de imperturbabilidade da alma, a ataraxia? Não. Eu preciso também me esquivar das fobias. Porque se a escolha do prazer errado traz sofrimento, as fobias também trazem. Então eu preciso me livrar das fobias. E aí, ó, nós temos 3 grandes fobias. Quais sejam? O medo da dor, o medo da morte e o medo dos deuses. Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. O que está sendo dito aqui é o seguinte: você não deve fugir de todas as dores, porque nem todas as dores trazem pesar, assim como nem todo prazer traz satisfação. Estava vendo uma reportagem no Fantástico ontem sobre obesidade. Obesidade na juventude. Pessoas buscando cirurgias bariátricas antes dos 18 anos de idade. O que está acontecendo? Por que o mundo parece estar caminhando para o caos, embora tenhamos mais informação hoje do que já tivemos durante toda a nossa existência? O medo da morte. Acostuma-te à ideia de que a morte, para nós, não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. Olha, o bem e o mal, olha aí o hedonismo, olha aí a aponia. Aponia, fuga da dor, hedonismo, busca do prazer. Está nas sensações. É aqui, ó. Está o bem, é aqui que está o mal. E a morte é justamente a privação das sensações. Está com medo de morrer por quê? Ele está dizendo o seguinte: sabe onde é que está o bem e o mal? Não está na morte, está nas sensações. Nós somos átomos e nós percebemos o mundo a partir dos sentidos. E é esse sentido que nós temos enquanto vivos que nos faz sofrer ou que nos dá prazer. Quando você morre, esses sentidos cessam. Olha o materialismo aí. Você não tem mais sofrimento. Embora você também não tenha mais prazer, mas também não tem sofrimento. A ideia é essa. Está com medo de quê? A morte é como se fosse um grande sonho, uma grande noite sem sonho. É uma eterna noite sem sonho. Você nem percebe que está lá, porque você não está mais lá. Ele diz: quando a morte está, nós não estaremos. Ou quando a morte estiver, nós não estaremos.
E quando nós estamos, ela é que não está. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Que é o que a gente tenta fazer com a indústria de cosméticos. Que as pessoas se pintam tanto, se maqueiam tanto, que as pessoas precisam estar se sentindo bem consigo mesmo. Como não tem fonte da vida eterna, tem a maquiagem, que vai esconder as imperfeições, que vai fazer com que essa velhice seja mais tardia, ou não, né? Talvez o exagero do uso de maquiagem possa até acentuar esse envelhecimento precoce da pele. Banhos de sol para ficar moreno, bronzeado, pode ser. Bom, e o medo dos deuses. Esse é o mais terrível de todos. Por quê? Porque os deuses podem nos castigar durante a vida e os deuses podem nos castigar depois da vida. Isso se eles existem e se interferem na nossa vida. Para Epicuro, eles existem, mas não interferem. Então, os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Ele não nega essa parte mítica da existência. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. Ou seja, não são os deuses, mas é a concepção que deles nós temos. As pessoas não costumam preservar a noção que tem dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em quem a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria, com efeito juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Essa concepção de que os deuses causam bem aos bons e causam mal aos maus, isso aí não é inato, isso aí são opiniões baseadas em princípios que eles não guardam. Estão sempre mudando concepções e definem todos a partir disso. É a chamada opinião. Tá? E irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo o que seja diferente deles. Então, ele tem aqui um bom texto, um texto ateu, né, em que mostra que as pessoas que se dizem praticantes de determinada crença, na verdade, o que eles têm é virtudes próprias ou virtudes que gostariam de ter, que eles projetam isso nas suas divindades. É o que o Feuerbach vai chamar de alienos. Nós criamos Deus e nós passamos a servir ao resultado da nossa própria criação. Ok, terminamos então Epicuro. Temos aí 8 minutos para terminar a escola cínica. Na verdade, 7. O que tem no cinismo? Tem aqui muitas imagens do cinismo. Certo? Inclusive uma de Nietzsche está aqui. Essa de Nietzsche eu não sei o que tem a ver, não, mas certamente com o niilismo de Nietzsche tem a ver com o cinismo, né, dos criadores da escola. Quem é o fundador do cinismo? O fundador é Antítenes. Foi antigo discípulo de Sócrates. Tá certo? Ele vai trazer a ética de Sócrates a uma radicalidade nunca vista. E quem vai fazer isso com propriedade não vai ser nem o próprio Antítenes, vai ser um dos maiores discípulos de todos os tempos que o cinismo já teve, chamado Diógenes. Está aqui, essa figura iconoclasta aqui, segurando sua lanterninha, à procura do homem de Platão. Está aqui a imagem dele. Mas qual é a origem da palavra cínico, hein? Então está aqui, o propósito. Primeiro vamos ver o propósito. Para os cínicos, o propósito da vida é viver a virtude, ou viver na virtude, de acordo com a natureza. Ou seja, ser um virtuoso que não destoe da natureza, das coisas. Aquilo que é natural, vai dizer os cínicos, deve ser feito, praticado publicamente. Por que nós escondemos o que é natural? E por que nós projetamos o artificial, o idealizado? Quando uma pessoa casa, você já viu a carga idealista que tem ali em cima? Todo mundo de branco, no caso, todo mundo não, a noiva, né? Se o pessoal for de branco, vai rivalizar. Então, a mulher de branco, véu, arroz, o homem de terno e gravata, smoking, sei lá, uma outra roupa qualquer, as pessoas comemorando festa. O que você acredita ali? Felicidade, vida eterna, as promessas, as juras, os testemunhos, os documentos, os padrinhos, os presentes.
Mas se você olhar bem de perto, aquilo tudo ali é o que se deseja que seja, que aconteça. Invariavelmente não é o que vai acontecer. Invariavelmente. Porque essa é a realidade. Então, nós projetamos o ideal e nós negligenciamos. Aí, quando a mulher apanha, apanha com a porta fechada, calada. Hoje, com o advento da internet, entrou nesse ritmo de denunciar, de falar. De repente, se percebeu que você estava apanhando e que alguém estava batendo. Mas até então, a coisa caminhava tranquilamente. E ainda caminha. Porque quando se fala mexeu com todas, tem que saber quem são essas todas. Essas todas não são todas, não. São as todas que têm voz, que têm representação. Tá legal? Não é o caso daquela empregada que perdeu o filho lá, que pulou do prédio, né? Sem saber. E a patroa disse que não apertou o botão. Eu fico imaginando, e muitas pessoas já imaginaram, se fosse o oposto. Se a patroa tivesse saído e deixado o filho aos cuidados da empregada, como é que seria? Ó, essa empregada não arrumaria emprego mais em lugar nenhum, no mínimo, isso é uma negligência, é uma irresponsável, né? Isso nem mãe é porque o filho não era dela, e etc, e tal. É igual uma charge que eu vi sobre uma criança que cometeu o erro. Alguém disse, pô, vou falar para o seu pai. O outro falou, calma, é só criança. Aí teve um outro da favela, da periferia, que cometeu um erro, aí pega ladrão, tal, não sei o quê, mal educado, redução de menoridade penal, etc. e tal. Claro, depende muito de quem cometeu o crime. Não é o crime que é julgado, muitas vezes, é quem cometeu. Acontece isso também. Então, por que nós mascaramos a realidade e nós projetamos os ideais? Então, qual é o propósito da filosofia cínica? Para os cínicos, o propósito da vida é viver na virtude de acordo com a natureza. Por que são chamados de cínico? Porque essa expressão remete a cães, ou seja, como um cão. E aí você tem a imagem do cachorro o tempo todo. Tá aqui a imagem dos cães, ó. Tá aqui o acompanhamento dele, um cão ao lado, porque aqui os cães novamente, você tem então aí a figura de um homem totalmente desvencilhado das convencionalidades sociais. Tu já reparou como os cães vadios, chamar um cão de vadio é até engraçado, porque cão não é vadio nem é vagabundo. Mas vamos dizer esses cães sem donos. Tu já reparou como eles não estão nem aí para as convencionalidades? Já os cachorros de madame, aqueles cachorros de colo, aquilo é uma figura, né? Aquilo ali só come se for assim, só vai dentro de uma bolsa, usa sapatinho, roupinha, mas o cão mesmo, propriamente, aquele cão na natureza, como, por exemplo, você tem os cães selvagens africanos, os chamados mabeco, ou você tem os cães selvagens australianos, tem um nome, acho que é dingos. Então, os dingos e os mabecos, como é que eles vivem? Eles só vivem, meu camarada, sem se importar com convencionalidades. E a importância está na matilha. Só isso. Temos aqui os chaves da filosofia, portanto. Está aqui, ó, o camarada, tirando sua lanterninha, né, procurando o sentido da vida. Concepções filosóficas. Tudo que é natural pode e deve ser feito naturalmente. Essa última imagem aqui é a imagem de Diógenes com a mão colocada, sai da frente, e a mão de Alexandre estendida, oferecendo alguma coisa. Olha só, eu vou mandar essas atividades para vocês, sem um gabarito. Tente resolver sem olhar na internet e depois, se for necessário, a gente comenta na próxima aula. Olha, essa mão de Diógenes assim e a de Alexandre assim, na próxima aula eu vou comentar um pouco sobre ela. Beijo para vocês, tchau, tudo de bom, hein? Até mais.